Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, eu quero falar hoje aqui que eu vou estar montando, né, uma série de como dimensionar condutores elétricos, ou na verdade como calcular corrente elétrica, tá? E através disso vai criar outras séries. Então, o primeiro passo agora, a minha intenção é estar produzindo não um vídeo rápido aí de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, já te falando a fórmula mágica de você calcular um condutor, né, uma corrente elétrica, mas sim você saber o passo a passo de como chegou, né, de como chegar naquela fórmula para poder dimensionar a corrente elétrica corretamente, tá? Porque às vezes a gente aplica ali a fórmula da potência e a pessoa sai dali pensando que já sabe tudo, né? Mas às vezes a pessoa está aplicando a fórmula errada, tá? Pensando que aquela fórmula é a verdadeira para se calcular uma corrente elétrica, para assim chegar no condutor, para assim chegar numa proteção, tá? Então eu resolvi, não sei quantos vídeos vão dar, tá? Mas eu vou estar gravando uma série onde que eu vou estar informando, né? Onde eu vou estar ensinando, aplicando a o passo a passo ali para chegar na corrente elétrica, tá bom? Então, vamos começar hoje já com esse primeiro vídeo, o que é corrente elétrica, tá bom? Então, o tema da série vai ser esse nome, aqui vocês estão vendo em cima, que é como calcular a corrente elétrica. Então, a partir da corrente elétrica, vocês vão aprender vários outros, né, ter outros conhecimentos através de potência, fator de potência, circuito resistivo, circuito indutivo, circuito capacitivo, e vamos chegar na fórmula que vai fechar essa série. Daí dali também a gente vai aplicar alguns exemplos em cima dessa forma. Perfeito? Então, pessoal, hoje, nessa primeira aula, a primeira aula da série Como Calcular a Corrente Elétrica. Perfeito? Bom, vamos falar hoje sobre o que é corrente elétrica. Tá, eu quero calcular a corrente elétrica para dimensionar um condutor, eu quero calcular a corrente elétrica para dimensionar um disjuntor. Mas eu sei o que é uma corrente elétrica. Se eu te perguntar agora e fazer uma enquete, você vai saber me responder o que é uma corrente elétrica? Já começa por aí. Talvez um vídeo que você viu de 5 minutos, de 10 minutos, você aprendeu como calcular uma corrente elétrica, mas você não aprendeu o que é verdadeiramente uma corrente elétrica, né? Então, nesse vídeo eu quero apresentar para vocês o que é corrente elétrica. E nada mais do que desenhar, tá? Através do desenho, através de um vídeo que eu vou passar para vocês aqui, que vocês vão aprender o que é corrente elétrica. Se você quer saber o que é corrente elétrica, então vem nesse vídeo agora, acompanhe com detalhe e se ficar alguma dúvida eu já adianto. Comente aqui no vídeo para que durante a série a gente possa estar programando e respondendo essa pergunta para você, ou quem sabe no último vídeo da série ser só de resposta às perguntas dos comentários, tá bom? Então vamos lá pelo primeiro vídeo da série, o que é corrente elétrica, para poder calcular como calcula a corrente elétrica. Perfeito, pessoal? Então vamos lá para o vídeo. Bom, pessoal, então, para a gente poder calcular uma corrente elétrica, precisamos conhecer as suas grandezas, né? O que faz parte dos elementos para calcular a corrente. Como você já deve ter visto, hoje em dia você vai, calcula corrente com a fórmula da potência, P igual a V vezes I. Então você vê isso, mas isso aí, essa fórmula está errada. E vocês vão ver aqui, tá? Quando a gente entrar na parte de potência. Mas o que eu vou apresentar para você agora, para você poder calcular a corrente, você tem que saber o que é corrente, certo? Então, o que é corrente para você poder calcular? Como você vai calcular algo que você não conhece? Bom, então vamos lá, vamos conhecer os elementos da elétrica, vamos saber mais ou menos da onde que veio e como que funciona para a gente poder ter a energia elétrica hoje, tá? E como a gente vai fazer isso? Vou ensinar para vocês agora uma coisa que vocês aprenderam lá na escola. Vocês lembram de um carinha que chamava átomo? Então aqui é o núcleo. O átomo, ele tem uma divisão de nêutrons em seu núcleo, né? E prótons. Vou até pôr
na cor preto e vermelho, porque dá para ligar a positivo e negativo. E em sua volta você vai ter quem? Os elétrons, tá? Os elétrons soltos. Aqui eu não vou estar dando detalhe em questão as camadas, que cada átomo tem a sua camada, em cada camada tem X elétrons, tá? E ali na sua troca. Então, para você poder entender, você tem que lembrar que o átomo ele tem no seu núcleo, né, prótons e nêutrons e elétrons à sua volta. Tá? Mas que relação isso tem às grandezas elétricas? Bom, as grandezas elétricas a gente vai aprender agora é tensão, tá? Então, quando você ouvir sobre tensão, você vai saber que a tensão ela é nada mais do que a força. Perfeito? Então, quando você falar de tensão elétrica, você vai estar falando de uma força que está sendo aplicada a quem? Aos elétrons, tá? Então você tem lá elétrons paradinho, bonitinho. Para eles poderem movimentar, o que eu tenho que aplicar aqui neles? Uma força, tá? Então eu aplico uma força nos elétrons, nos átomos, eles vão, o quê? Vão começar agora a andar, vão começar a fluir, tá? E aí é onde que vem aquela palavrinha que a gente está perguntando agora, o que é corrente elétrica? A corrente elétrica, vamos lá, corrente elétrica, nada mais é que o fluxo de átomo orientado. Por quê? Átomo orientado. Né, que agora, quando você aplica uma força, você empurrou, né? Então, um exemplo, você empurrou a pessoa sai toda ali bagunçada, né? Imagina você empurrando vários átomos. Eles vão sair uma para lá, uma para cá, uma para lá, uma para outra. Então, o que é a corrente? A corrente nada mais é que ajustar esse fluxo, tá? Então, vai organizar todos os átomos, um próximo do outro, para que eles possam afluir, né? Um do ladinho do outro ali, tudo uniforme. Perfeito? O logo que aqui então a corrente, né? Até deixa eu colocar aqui. Então a corrente são vários átomos aqui percorrendo, fazendo um fluxo agora. Vou pôr até aqui o I de corrente, tá? Aqui no acabei não colocando também a grandeza, né? A unidade de medida dessa grandeza. Então aqui você então acabou de aprender direto, né? Algo bem direto. A questão que o que é corrente elétrica, né? Corrente elétrica nada mais é do que o fluxo de átomo orientado, né? Então você vai ter ali um átomo com prótons e nêutrons, tendo uma força aplicada que é através da tensão, e aí você vai ter ali a sua corrente elétrica fluindo. Então, quando você toma um choque, você toma o quê? Uma descarga elétrica, e que é uma corrente elétrica que passou por ali. Então, quem está passando por ali? Né? Quem está movimentando esses átomos, esses elétrons, que vai trocando de camada uma para outra, pulou daqui, pulou dali, e gera, né, esse fluxo, e vai indo ali, o fluxo vai indo, e pronto. Tá? Então, algo bem resumido aqui. Vocês vão estar vendo sobre a outra grandeza que é potência, mas quando a gente entrar na parte de potência. Por enquanto, para cálculo de corrente, você agora está vendo o que é corrente elétrica. Então, corrente elétrica, fluxo de átomo orientado. E a tensão, nada mais que a força aplicada sobre os átomos. Perfeito? Então vamos continuar lá. E aí? Ficou fácil agora? Entendeu o que é corrente elétrica? Você aprendeu também o que é tensão, né? E agora também o que é corrente elétrica. Então, quando você, um eletricista que trabalha na área, ou às vezes uma pessoa que tem curiosidade na parte da elétrica, se alguém falar o que é tensão, você já sabe que é uma força aplicada. E se alguém te falar o que é corrente elétrica, você já sabe que é um fluxo de corrente ordenada, né? Que vai estar todos aglomerados, bonitinho, juntinhos ali caminhando. Tá certo? Então, pessoal, muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo, onde que é o primeiro vídeo dessa série, como eu calculo corrente, como calcular a corrente elétrica. E aqui você vai dar o primeiro passo para poder chegar lá no último vídeo, onde a gente vai aplicar exemplos
que você vai saber e não vai esquecer mais. Isso eu te prometo que você não vai esquecer, porque você vai aprender tudo passo a passo, tá? Vou te entregar o meu máximo aqui, por isso que eu peço para você que curte, compartilhe e se inscreva, tá? E qualquer dúvida que ficar, por favor, comente, porque pensando aqui, o último vídeo pode ser de resposta aos comentários. Então, muito obrigado, pessoal, agradeço e até o próximo vídeo. Abraço, tchau, tchau.